Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo e hoje com um recado importante antes de tudo. Quero aproveitar uma super cotação, uma super odds, então vá no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo e se direcione para a Betfast, que é uma casa que tem muitas super odds para o Brasileirão. Conheço, tem muitos mercados bacanas para o jogo do Palmeiras, para o jogo do São Paulo. Não perca a chance, clique aqui no primeiro comentário fixado e conheça já a super odds da betfast.io, beleza? E agora sim, vamos pro vídeo que nós temos muitas partidas da Série A e uma partida isolada da Série B para analisar. Bom pessoal, começando nosso vídeo hoje com o primeiro jogo das 16 horas entre Vitória e São Paulo, duelo importante aí para o São Paulo, né? O São Paulo que neste momento ocupa a 16ª posição no Brasileirão, uma posição bem complicada no momento, e o Vitória, pior ainda, está em 18º, então o confronto para desafogar aí as equipes que estão lá embaixo. Tudo bem que o São Paulo agora trocou de técnico, né? Tá com ares novos aí no seu horizonte, né? Mas ainda assim precisa pontuar. Lembrando que o São Paulo já vem de 4 partidas sem perder, depois que mandou o Carpini embora, o time de fato voou, né? Mudou, e é uma esperança muito grande para a torcida São Paulina. Do outro lado, o Vitória já vem de 5 jogos sem vencer. Desde que começou o Brasileirão, o Vitória não sabe o que é vencer e vem de derrota no meio de semana para o Botafogo na Copa do Brasil. Na base do time, o Léo Condé tem problemas, tá? O Camutanga não joga, Yuri Castilho, Rodrigo Andrade, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres. Vitória que já vem com muitos desfalques, né, há tempos, então esses caras estão fazendo uma falta danada na questão do elenco do Vitória para a competição. E o São Paulo também tem seus desfalques, né, mas ainda assim é um time que tem Caleri, Luciano, André Silva, tem o goleiro Rafael que tá pegando muito bem ultimamente, dando muita segurança. Então, time por time, o Vitória que eu esperava até mais, né, nesse início de competição, ele foi muito fraco contra o Cruzeiro, foi batido contra um Botafogo bastante reserva, foi batido por Palmeiras em casa por 1-0 e ainda empatou com o Bahia por 2-2. Então, assim, é um time que pro Brasileirão, neste momento, vai brigar contra o rebaixamento, tá? É muito fraco. Já o São Paulo, ele tá lá embaixo, mas ele tem aí uma prospecção futura muito forte de brigar por Libertadores, brigar na parte de cima da tabela. Então aqui eu vou de São Paulo, empate, anula a aposta a 1,60. Essa é a minha aposta para a partida entre São Paulo e Vitória, os dois tricolores aí das mesmas cores, aliás. Bom, e agora trocando de jogo, nós iremos para Atlético Paranaense e Vasco da Gama, duelo onde o Cap tem um adversário que está abalado, né, recentemente. O Vasco que vem aí de 4 partidas sem vencer, perdeu do Bragantino, perdeu do Fluminense, perdeu do Criciúma de goleada e aí conseguiu um bom empate contra o Fortaleza. Mas o grande papo da torcida do Vasco é essa irritação de nunca se desprender da zona do rebaixamento. O Vasco começou ganhando do Grêmio, todo mundo achou que o Vasco ia deslanchar de fato e aí volta a perder 3 jogos e volta a começar um brasileiro com o drama de tentar não cair para a segunda divisão, complicar a situação do Vasco. Do outro lado, o time do Atlético Paranaense vem jogando bem, mas precisa ligar o sinal de alerta. Já são 2 jogos sem vencer, uma derrota na Copa do Brasil muito feia para o Ipiranga, tomando 2 gols no finalzinho da partida. E com isso aqui, o Cabe precisa vencer aqui amanhã para voltar a ter aquele up, né, de energia, de esperança para o resto da competição. Fato é que no Brasileirão o Cap tá muito bem com 2 vitórias e um empate e uma derrota. É um time que tá na parte de cima da tabela e se vencer amanhã, 2 vitórias, um empate e uma derrota no caso, e se vencer amanhã tem razoáveis chances de dormir na liderança da competição. Já o Vasco tá ali beirando a zona do rebaixamento. Galera, eu acho que aqui tá muito baixo para o Atlético Paranaense para ganhar do Vasco, mas eu não consigo bancar nada no Gigante da Colina, tá? O time do Vasco, ele tem muitos problemas a serem definidos. Essa gestão aí da 777, né, o nome, a SAF, tem sido uma coisa muito turbulenta, briga de bastidores, o time parece que tá de novo ali meio cabisbaixo, então eu não consigo confiar no Vasco. Tá? E o Cap, na minha visão, é um time muito mais preparado que o Vasco, tanto taticamente quanto tecnicamente. É um time que joga muito bem em casa, só que eu não compro essa cotação de 1,66 para o Atlético Paranaense em casa. Essa cotação para Palmeiras e Flamengo, e olhe lá ainda, tá? Então com isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a cotação do Cap subir e vou entrar aqui no menos 0,25 ao vivo, a 1,70 para o Atlético Paranaense. Ou, se ele tomar um gol, eu vou entrar no dupla chance do Cap aqui também, a 1,61 aí já pode entrar, beleza? Então, o menos 0,25 ao vivo se estiver empatado a 1,70 ou dupla chance a 1,61.
Lembrando que o limite de entrada do menos 0,25 é até o final do primeiro tempo. Já o dupla chance pode entrar até os 10 da segunda etapa. Botafogo e Bahia, o Botafogo tá jogando fino ultimamente também, começou mal na Libertadores, mas já são 5 jogos vencendo seguidos e adversários que não são fáceis não, tá? Tudo bem que você tem Atlético de Goiás, Juventude e Vitória, que são 3 times ali potenciais candidatos ao rebaixamento, mas o Botafogo poderia muito bem ter se complicado com um deles e despachou o Goianiense com um pouco de sofrimento, venceu com contundência o Juventude por 5-1, o Universitário por 3-1 e o Flamengo por 2-0, e contra o Vitória, que estava com um time mesclado ali, reserva, venceu ali por um placar que dá ali uma tranquilidade para o Botafogo viajar para Salvador. O Bota que não tem aí o Pablo, Marçal, Rafael, Tietê, Matheus Nascimento e o maior desfalque da equipe, o Tiquinho, né? E amanhã tem um potencial rodízio novamente do Arthur Jorge, o que me espanta um pouco. Tudo bem que eu lembro que o Botafogo tem confronto pela Libertadores no meio de semana, onde é muito importante. Então o Botafogo tá meio dividido com a visão e isso pode fazer muito mal para essa partida contra o Bahia amanhã, porque o Bahia não é um time que vem jogando mal. O Bahia estava jogando mal, né? Agora mudando aqui pro Bahia, o Bahia até final da Copa do Brasil, do Campeonato Baiano, desculpa, era um time. Aí depois disso é outro. O Rogério Ceni de fato arrumou o time, fez grandes partidas até aqui e hoje o Bahia é um time que mostra indícios de ser realmente uma potência do Brasil nos próximos anos, a começar agora aí talvez com o Rogério Ceni arrumando o time. E eu sempre gostei do Rogério, tá? O pessoal fala mal dele e tal, mas eu sempre gostei do trabalho do Rogério, é um cara muito íntegro, muito sério, e que ele tem um trabalho de longo prazo muito interessante nas equipes que ele comanda. Se tiver paciência, vai longe. O Bahia tá em alta no Brasileirão, não perde, né, há 4 jogos, tá? Então é uma sequência interessante do Bahia. E outra coisa também, é um time muito talentoso, tem o Tassiano, o Cauli, o Everton Ribeiro, ofensivamente um time muito bacana. E com o Botafogo focado na Libertadores no meio de semana, eu acho que o Botafogo vai ter muitas dificuldades aqui, até se for com o time titular. Se ficar fazendo rodízio, vai ter ainda mais problemas. Então aqui eu vou de Bahia, handicap asiático, mais 0,75 a 1,65, tá certo? Eu gosto aí bastante desse handicap, acho que o jogo vai ser muito parelho. Tudo bem que o Botafogo vem numa boa fase, mas se me dá o mais 0,75 pro Bahia aqui, é um pouco de exagero perto do que essa equipe vem fazendo na competição até aqui, e eu gosto bastante desse Bahia. Cuiabá e Palmeiras, um duelo aqui que coloca uma das piores equipes do Brasileirão, se não a pior, que é o Cuiabá, muito desencontrado na temporada, contra uma das melhores da Série A. Acontece que essa cotação de 1,70 para o Palmeiras fora de casa, ela tá bem ajustada, né, cara? No Brasileirão a gente sabe que não tem times muito fracos, né? Por mais que o Cuiabá venha de resultados horríveis, né? Ó, dos últimos 6 jogos, perdeu 5 e empatou 1. Perdeu de goleada pro CAN, pro CAP. Então, assim, é um time muito fraco. Dos últimos 6 jogos, perdeu 2 confrontos para times de Série B do Brasileirão. Ou seja, isso tem que ser olhado com muita calma, porque quando você tá numa Série A e você perde para 2 times da Série B, alguma coisa não tá certo, né? E o Palmeiras, que por sua vez não vem jogando um grande futebol com o Abel Ferreira, venceu aí na Bacia das Almas o Botafogo por 2-1, empatou com o São Paulo em 0-0 num jogo modorrento, empatou com o Flamengo no jogo modorrento e perdeu pro Inter também sem fazer grande partida. O último jogo que o Palmeiras jogou bem nesses últimos 5 jogos foi contra o Del Valle virando, que olha, eu nem assisti a partida, mas quando você vira um jogo de 2-0 para 3-2, significa que você fez pelo menos por merecer uma virada dessa, né? Então, assim, aqui, pelo lado do Cuiabá, tem uma renovação do Cuiabá que vem de derrota para o Goiás, mas tem o Petit agora, o português Petit, não o francês, o português Petit, que jogou na seleção portuguesa como técnico. Isso tende a dar um padrão de jogo um pouco mais animado para esse time do Cuiabá. E do outro lado, o Palmeiras tem o Estevão cada vez mais se firmando como ponta na equipe de São Paulo. Aqui eu gosto bastante da linha de cantos para o Cuiabá. Eu vou nesse mais de 3 meio cantos do Cuiabá a 1,66. Eu acho uma linha baixa, o time do Cuiabá eu vejo dificilmente passando à frente do marcador, e com isso, jogando em casa, numa temperatura um pouco mais elevada, onde o Palmeiras tende a cansar por estar numa frequência mais insana de jogos, eu acho que o Cuiabá vai conseguir fazer pressão e conseguir pelo menos 4 escanteios, que é uma linha bem baixa se a gente falar de futebol brasileiro, tá? Então, com isso aqui eu vou de mais de 3 meio escanteios para o time cuiabano nesta partida, beleza? Para o Dourado nesta partida, eu vou aqui de mais de 3 meio escanteios para o Cuiabá. Show?
E no último jogo nós teremos a Série B entre Brusque e Goiás. Lembrando que o Brusque não jogará em Brusque, jogará no Gigantão das Avenidas, estádio do Marcílio Dias em Itajaí, tá? Não é casa do Brusque. E o Brusque que tem ali uma campanha de uma vitória e uma derrota na Série B do Brasileirão. Já o Goiás tem uma vitória e um empate. Se a gente for olhar aqui nos resultados dos últimos jogos, o Brusque venceu o Mirassol por 3-1 e perdeu do Curitiba por 1-0 e já engatou outra derrota para o Atlético de Goiás por 1-0, que aliás é bem do mesmo nível que o Goiás, tá? Talvez um pouquinho acima hoje, mas ele é do mesmo nível. Já o Goiás vem de vitória sobre o time do Cuiabá, que é Série A, o que é muito interessante também neste caso desse jogo. Vem de vitória de goleada sobre a Ponte Preta por 3-0. E vem de um empate contra o Ceará 1-1 fora de casa, onde tinha até boas condições de vencer. Para essa partida, o Goiás também tem um ponto interessante, que é repetir a escalação dos 2 últimos jogos, tá? Então o Goiás tem um entrosamento muito bacana para essa partida. E o técnico é o Márcio Zanardi, que estava aqui no São Bernardo do ABC Paulista, fez uma boa Série C no ano passado, um bom paulistão, e na minha visão é um técnico muito qualificado para levar o Goiás de volta à Série A do Brasileirão. Na Série B desse ano eu tenho me dado muito bem com algumas análises pontuais, diferente de outros anos que a competição parecia não ter muito padrão, esse ano ela está seguindo um padrão até mais interessante que a Série A. E aqui eu vou de Goiás, empate anula aposta, Goiás DNB a 1,78, eu acho que é uma cotação muito interessante, principalmente pelo fato do Brusque não jogar em casa, o que deixa a partida um pouco mais com clima de campo neutro. Eu vou nesse Goiás, empate anula aposta a 1,78. Beleza? Esses são meus palpites para os 5 jogos que eu selecionei de amanhã. Curtam o vídeo, comentem bastante e digam se vocês gostaram ou não das bets. E vamos, que semana que vem tem Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, Liga Europa e Conference League na área. Vamos que vamos.